Ouça a voz de Deus e proteja sua família de todo o mal que espreita sua casa. Há momentos na vida em que o silêncio da noite parece esconder mais do que apenas o descanso das ruas. Você sente que algo espreita, invisível, tentando roubar a paz do seu lar. Não são apenas as preocupações diárias, as contas, as brigas, as doenças. É um peso diferente, uma sombra que se aproxima, como se o mal estivesse à espreita, esperando um único descuido para entrar e desestabilizar sua família. E é exatamente nesses momentos que surge a pergunta: como proteger aqueles que amamos? Como erguer muralhas invisíveis em torno da nossa casa, quando tantas forças parecem conspirar para nos enfraquecer? A resposta não está nas nossas próprias forças, nem no dinheiro, nem nas estratégias humanas, nem mesmo na sensação ilusória de controle. A resposta está em ouvir a voz de Deus, não como quem apenas lê palavras ao acaso ou escuta sermões superficiais, mas como quem se coloca em silêncio e decide ouvir de verdade, no íntimo do coração, a voz daquele que é o único capaz de proteger, restaurar e libertar. E é curioso perceber como tantas vezes ignoramos essa voz. Vivemos ocupados demais, preocupados demais, ansiosos demais. Queremos soluções rápidas, mas esquecemos que a fonte de toda solução verdadeira já está disponível para nós. A voz de Deus é como um farol aceso na escuridão, mas quantos passam por ela sem sequer levantar os olhos? Quantos preferem confiar em si mesmos e depois se perguntam por que o peso da vida se torna insuportável? Ouvir a voz de Deus não é apenas um ato religioso, é um ato de sobrevivência espiritual. É a forma mais poderosa de impedir que o mal entre pela porta da sua casa. Porque quando você ouve a Deus, você não apenas escuta instruções, você recebe direção, recebe discernimento, recebe força para tomar decisões que vão blindar a sua vida e a vida daqueles que ama. E mesmo que as circunstâncias tentem gritar o contrário, essa voz sussurra paz em meio ao caos, esperança em meio à escuridão, luz em meio ao vale da sombra da morte. O que vamos partilhar aqui não é teoria distante, não é apenas teologia fria. É vida, é prática, é espiritualidade aplicada ao seu cotidiano. É a certeza de que Deus fala, de que Ele age, e de que a sua família pode estar protegida por uma muralha invisível, mais forte do que qualquer ameaça, quando você aprende a ouvir e obedecer a essa voz. Por isso, se você tem sentido a pressão do mal sobre a sua casa, se percebe que o inimigo tenta roubar a paz, dividir relacionamentos, minar a esperança dos seus, este vídeo é para você. Ao longo da mensagem, você vai compreender como ouvir a voz de Deus de maneira clara, como distinguir entre a sua direção e os ruídos da mente, e como essa prática espiritual pode ser a chave para blindar sua família contra o mal que insiste em espreitar. E enquanto você acompanha, eu quero que faça uma reflexão. Quando foi a última vez que você silenciou tudo ao redor para realmente ouvir Deus? Talvez essa seja a primeira oportunidade de transformar não apenas um momento, mas toda a história da sua casa. O mal raramente chega anunciando sua presença. Ele não bate à porta com barulho, muitas vezes não se apresenta de forma óbvia. Ao contrário, ele se esconde nas pequenas brechas, nas distrações do dia a dia, nos momentos em que a família abaixa a guarda e esquece de buscar a voz de Deus. É como uma sombra que se aproxima aos poucos, sutilmente, até que, quando percebemos, já está infiltrada em nossos pensamentos, em nossos relacionamentos, em nossas atitudes. Quantas famílias começaram a se afastar umas das outras sem nem perceber? Primeiro são os pequenos silêncios à mesa, a falta de tempo para conversar, as orações deixadas para depois. Depois vêm as preocupações financeiras que geram discussões, os ressentimentos que nunca foram curados, as palavras malditas que ferem mais fundo do que qualquer arma. Tudo isso abre brechas, e onde existem brechas, o inimigo encontra espaço para agir. A Bíblia é clara quando afirma que o inimigo anda em derredor como leão que ruge procurando a quem devorar. Esse devorar nem sempre acontece com grandes tragédias de imediato.
Muitas vezes, começa com a perda da paz no lar, com o desgaste das relações, com a sensação de vazio que invade até os momentos que deveriam ser de alegria. É um devorar lento, mas eficaz, quando não há resistência espiritual. É por isso que ouvir a voz de Deus não é apenas uma escolha de fé, é uma necessidade vital. Porque quando você se conecta com essa voz, é como se as trevas fossem denunciadas pela luz. Aquilo que parecia inofensivo passa a ser revelado como perigoso. Aquilo que parecia normal é desmascarado como estratégia do inimigo. Deus fala, e quando ele fala, expõe o mal, mostrando onde ele tenta se infiltrar e como resistir. Você já percebeu como é difícil tomar boas decisões quando não estamos em sintonia com Deus? Quantas vezes você agiu pelo impulso da raiva e depois se arrependeu? Quantas vezes você confiou apenas no seu entendimento e descobriu tarde demais que foi enganado? É justamente aí que mora o perigo. Quando nos afastamos da voz de Deus, ficamos vulneráveis, perdemos o discernimento, confundimos mentira com verdade e abrimos a porta do nosso coração para o que não deveria entrar. Ouvir a voz de Deus é como instalar uma sentinela no portão da sua vida e da sua casa. É permitir que aquele que tudo vê e tudo conhece seja o guardião das suas decisões, dos seus pensamentos e das suas escolhas. E essa sentinela nunca falha. Mesmo quando você não entende os motivos, a voz de Deus guia seus passos para longe das armadilhas. Quantas vezes ele já te livrou sem que você percebesse? Quantas vezes um atraso no caminho, uma mudança de planos ou até um silêncio profundo não foram, na verdade, a mão de Deus protegendo você e a sua família? O mal espreita, mas não tem poder absoluto. Ele só prevalece quando encontra uma casa desprotegida, uma vida sem oração, um coração que não busca ouvir a direção divina. Mas quando a família decide se alinhar à voz de Deus, o cenário muda completamente. O lar se torna um espaço de paz, onde a presença do Senhor é sentida e onde o inimigo não encontra brecha para entrar. E aqui está a reflexão. Como está a sua casa hoje? Há paz ou há ruído? Há oração ou apenas pressa? Há palavras de bênção ou acusações constantes? Pergunte-se isso, porque é nesse ambiente que o inimigo busca oportunidades. E é exatamente aí que a voz de Deus pode fazer toda a diferença. A proteção que você tanto deseja para a sua família não começa fora, mas dentro. Não depende apenas de paredes, trancas ou cuidados externos, mas da decisão de ouvir diariamente a voz de Deus, que desarma ciladas e fecha portas que o mal tenta abrir. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos na vida espiritual não é acreditar que Deus fala, mas reconhecer a sua voz em meio a tantos ruídos que nos cercam. O mundo grita, as preocupações nos pressionam, a mente não se cala. São vozes que disputam a nossa atenção todos os dias. A voz do medo que insiste em dizer que nada vai dar certo. A voz da ansiedade que repete que você precisa correr, decidir, agir sem pensar. A voz das lembranças dolorosas que tentam prender você ao passado. E às vezes, até mesmo a voz de pessoas ao seu redor, carregada de críticas, julgamentos ou conselhos que soam bons, mas não vêm de Deus. No meio de tanto barulho, como distinguir o sussurro do Criador? Como saber se o que você está ouvindo vem realmente do Senhor e não apenas da sua própria imaginação ou das pressões externas? Essa é a pergunta que muitos evitam, mas que todo coração sincero precisa fazer. A Bíblia nos dá pistas claras. A voz de Deus nunca se contradiz com a sua palavra. Ele não fala algo que esteja em desacordo com o que já está revelado nas Escrituras. Por isso é essencial conhecer a Bíblia, porque ela é o filtro que separa a verdade da ilusão. Se aquilo que você ouviu não traz paz, se promove divisão, se incentiva o pecado ou o orgulho, pode ter certeza, não é Deus quem está falando. A voz do Senhor também carrega marcas inconfundíveis. Ela traz paz mesmo em meio à tempestade. Ela dá direção quando tudo parece confuso. Ela consola quando o coração está em pedaços, mas também confronta quando é necessário corrigir o caminho. É uma voz que nunca busca destruir, mas sempre restaurar.
Mesmo quando corrige, o faz com amor. Mesmo quando chama à disciplina, o faz com esperança de renovação. Outro sinal importante é que a voz de Deus nos leva sempre para mais perto dele. Ela nos inspira a orar mais, a confiar mais, a depender mais. Já a voz do inimigo nos afasta da fé, semeia dúvidas, nos faz desistir de buscar a presença divina. Repare, quando você ouve uma direção que te aproxima de Deus, que te motiva a cuidar melhor da sua família, que te impulsiona a caminhar na luz, pode confiar que essa voz é verdadeira. O problema é que estamos acostumados com o barulho. Vivemos em uma geração que tem medo do silêncio. O celular vibra, as redes sociais chamam, a televisão fala o tempo todo, a mente é bombardeada por informações. No entanto, Deus não compete com o barulho. Ele fala no silêncio, no secreto, no lugar em que você se dispõe a desligar tudo para estar a sós com Ele. É por isso que tantas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Não é porque Ele não fala, mas porque ninguém para escutar. A voz de Deus não se impõe. Ela se revela a quem busca de coração. É como um pai que se aproxima do filho para sussurrar algo importante. Não é necessário gritar, porque quem ama se inclina para ouvir. Talvez você esteja se perguntando, mas como posso criar esse espaço de silêncio em meio à correria da vida? A resposta está nos hábitos. Reserve um momento do seu dia para desligar tudo e simplesmente orar, ler a palavra, meditar no que ela diz. Não precisa ser longo, mas precisa ser sincero. E, principalmente, não encha o silêncio apenas com suas palavras. Depois de orar, fique em silêncio. Permita que Deus fale ao seu coração. Com o tempo, você começará a perceber uma diferença clara entre os ruídos da mente e a voz do Senhor. Os ruídos trazem inquietação, pressa, desespero. A voz de Deus traz clareza, calma, firmeza. É como a diferença entre uma tempestade e uma brisa suave. Quem já experimentou sabe, mesmo no meio da confusão há uma paz inexplicável que acompanha a verdadeira voz de Deus. Ouvir essa voz não apenas transforma você, mas também protege sua família. Porque muitas das ciladas do inimigo começam em pequenas decisões erradas. Aceitar um conselho equivocado, deixar-se levar pela raiva, ceder ao desespero. Mas quando você ouve a voz de Deus, essas decisões são filtradas. Você sabe quando esperar, quando falar, quando agir. E cada escolha correta se torna uma muralha de proteção ao redor da sua casa. Por isso, se você quer realmente proteger sua família do mal que espreita, aprenda a reconhecer a voz de Deus. Faça do silêncio um hábito. Use a Bíblia como filtro. E nunca ignore aquela paz que invade seu coração no momento em que você mais precisa. Essa é a marca inconfundível da presença divina. Ouvir a voz de Deus não é apenas uma experiência mística reservada para alguns momentos raros, mas algo que pode se manifestar de maneira prática, concreta, no dia a dia de uma família. O Senhor fala em situações comuns, em detalhes que muitas vezes parecem pequenos demais para chamarmos de espirituais, mas que revelam como Ele se importa com cada aspecto da nossa vida. E quando aprendemos a identificar essa presença e a obedecer a essa voz, vemos como o lar se fortalece, como as relações são restauradas e como decisões simples se tornam instrumentos de proteção contra o mal. Pense, por exemplo, em um momento de tensão dentro da família. Uma discussão começa a crescer, palavras duras começam a ser ditas e o ambiente rapidamente se enche de raiva. É nesse instante que a voz de Deus pode se manifestar no coração de alguém com um simples sussurro. Cale-se, espere, ore antes de responder. Se a pessoa obedece, o que poderia se transformar em feridas profundas se converte em um momento de reflexão e silêncio que abre espaço para o perdão. Esse é Deus agindo de forma prática, protegendo relacionamentos de rupturas que poderiam deixar marcas para sempre. Outro exemplo está nas decisões financeiras. Quantas famílias se afundam em dívidas por seguirem apenas o impulso, sem buscar orientação? A voz de Deus pode se manifestar por meio de um desconforto diante de uma escolha,
uma sensação clara de que aquele caminho não é o correto. Muitos chamam isso de intuição, mas quem aprende a discernir percebe que não é apenas um pressentimento, é a direção divina. Ao obedecer, a família evita dores de cabeça, preserva sua paz e se protege de consequências que poderiam ser devastadoras. A voz de Deus também se manifesta em momentos de proteção física. Quantas vezes alguém sente que deve mudar de caminho, adiar uma viagem, ou até mesmo permanecer em casa, e mais tarde descobre que evitou um acidente, uma violência ou uma situação perigosa. Esses são exemplos claros de como Deus fala de forma prática, guardando seus filhos e muitas vezes protegendo toda a casa através de uma simples decisão obediente. Mas não é apenas em situações de perigo ou crise que essa voz se revela. Ela também está presente nos gestos de amor e cuidado, que fortalecem os laços familiares. Quando você sente no coração o desejo de abraçar seu filho, de perdoar seu cônjuge, de visitar seus pais, essa é a voz de Deus movendo você a semear amor, porque Ele sabe que o inimigo tenta justamente atacar os laços de afeto e unidade. Uma família que cultiva esses gestos simples de amor é uma família que fecha as brechas contra o mal. E há ainda um ponto crucial. A voz de Deus sempre nos chama à responsabilidade. Ela não nos deixa na passividade. Quando você ouve claramente no coração a necessidade de conduzir sua casa em oração, de ensinar seus filhos a orar, de abrir a Bíblia em família e meditar juntos, isso não é apenas uma boa ideia. É Deus mostrando o caminho da proteção. Porque uma família que ora unida, que compartilha a palavra, que se apoia na fé, se torna um muro espiritual contra qualquer sombra que tente entrar. É importante destacar que essa voz não se limita ao indivíduo, mas deseja alcançar a todos no lar. Quando apenas uma pessoa ouve e obedece, já há bênção. Mas quando a família inteira se une em torno dessa escuta, o impacto é ainda maior. É como se todos se tornassem vigias da casa, atentos, fortalecidos, prontos para resistir ao mal que tenta espreitar. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Aquela vez em que sentiu que deveria ligar para alguém da família e descobriu que era exatamente quando ele precisava de ajuda. Ou quando decidiu orar por uma situação específica e logo viu as coisas mudarem. Esses não são acasos, são sinais de que a voz de Deus está presente, ativa, e deseja conduzir a sua família por caminhos seguros. Por isso, ouvir a voz de Deus não pode ser visto como um luxo espiritual, mas como uma prática diária, tão essencial quanto o alimento e o descanso. Essa escuta atenta, que impede que o mal encontre brechas, que fortalece os vínculos, que traz clareza em meio às decisões e que transforma a rotina da casa em um espaço protegido pela presença divina. E aqui cabe uma reflexão. Quantas vezes você tem dado espaço para que essa voz se manifeste no seu lar? Sua casa está cheia de barulho, de correria, de distrações, ou há momentos em que todos param para se alinhar com o que Deus quer dizer? Talvez o segredo da proteção que você tanto busca esteja justamente nisso. Aprender a reconhecer e valorizar a voz de Deus nos detalhes simples, porque é através deles que Ele ergue muros de proteção invisíveis, mas inquebráveis, em torno da sua família. Ouvir a voz de Deus é fundamental, mas ouvir sem obedecer é como enxergar o perigo e permanecer parado diante dele. A obediência é a chave que transforma a escuta em proteção, o discernimento em muralha, a fé em ação concreta. A Bíblia mostra isso inúmeras vezes. Deus fala, o homem ouve, e a resposta correta é obedecer. Quando a obediência é ignorada, as consequências vêm com força. Mas quando o coração se curva e segue o que foi dito, até os maiores inimigos são derrotados e o mal é desarmado. Lembre-se de Noé. Ele ouviu a voz de Deus ordenando que construísse uma arca em um tempo em que não havia sinais visíveis de destruição. Humanamente falando, tudo parecia um exagero. Mas Noé obedeceu. Ele não apenas ouviu, mas agiu. E foi essa obediência que salvou a sua família quando as águas vieram.
Se ele tivesse apenas ouvido, mas não obedecido, a história teria sido outra. O mesmo se vê em Abraão, que foi chamado a sair da sua terra sem saber para onde iria. A voz de Deus não lhe deu todas as respostas, não lhe mostrou todos os detalhes, mas lhe pediu um passo de fé, e ele obedeceu. Essa obediência não apenas mudou a sua vida, mas se tornou a base de bênção para gerações inteiras. Agora pense no contrário. Quantas vezes o povo de Israel ouviu a voz do Senhor através dos profetas, mas endureceu o coração, preferindo seguir seus próprios caminhos? O resultado foi sempre o mesmo: portas abertas para o inimigo, famílias destruídas, cidades saqueadas. O problema nunca foi Deus deixar de falar, mas o homem se recusar a obedecer. Na vida prática, isso significa que não basta reconhecer que Deus está direcionando você a orar mais, a perdoar alguém, a abandonar um hábito que enfraquece sua fé, a colocar sua família em primeiro lugar. Se você ouve, mas continua fazendo o contrário, está abrindo brechas para que o mal entre. É como instalar um sistema de segurança em casa e deixar as portas escancaradas. A voz de Deus aponta o perigo, mas é a obediência que fecha as portas. Muitas vezes obedecer é difícil. A voz de Deus pode pedir renúncias. Pode pedir que você se afaste de pessoas que te afastam da fé. Pode pedir que você mude hábitos que trazem prazer imediato, mas enfraquecem a alma. Pode até pedir que você espere quando tudo em você quer correr. A obediência custa, mas é exatamente nesse custo que está a vitória. Porque o inimigo não teme apenas quem ouve, mas quem ouve e pratica. E há algo poderoso que acontece quando uma família inteira decide obedecer à voz de Deus. O ambiente muda, a paz substitui a confusão, o amor supera os ressentimentos, o cuidado mútuo fecha as brechas que o mal tentava explorar, e aos poucos a casa se torna um território sagrado, um espaço onde a presença de Deus habita de forma real. O inimigo pode até rondar, mas não encontra lugar. Ele espreita, mas não consegue entrar, porque a obediência ergueu muros invisíveis. A obediência também nos ensina algo precioso: confiar mesmo sem entender. Muitas vezes, Deus dá instruções que parecem pequenas demais. Ele pode colocar no coração o desejo de ler uma passagem específica da Bíblia, de acordar mais cedo para orar, de abençoar um vizinho, de dizer uma palavra de incentivo a um filho. Essas coisas, à primeira vista, parecem simples, mas quando obedecemos, percebemos o quanto elas carregam poder. Uma palavra de bênção pode curar uma ferida emocional. Um tempo de oração pode desviar um mal que estava a caminho. Uma atitude de fé pode gerar transformação onde parecia haver apenas derrota. Por isso, se você quer proteger a sua família de todo o mal que espreita a sua casa, lembre-se de que a escuta é apenas o primeiro passo. O que realmente fortalece as muralhas do lar é a obediência, porque quando você obedece, você se alinha ao plano de Deus e nenhuma força contrária pode prevalecer contra isso. E aqui está a reflexão. Qual foi a última vez que você obedeceu de imediato à voz de Deus, mesmo sem entender totalmente? Muitas vezes, a diferença entre uma vida cheia de paz e uma vida cheia de lutas desnecessárias está nesse detalhe. O mal espreita, mas não vence aqueles que se levantam em obediência. A voz de Deus não apenas protege do mal que espreita, mas também cura feridas que já foram abertas dentro da família. Porque não basta fechar as portas contra o inimigo se o coração continua machucado por dentro. E é aqui que a presença do Senhor se mostra ainda mais poderosa. Ele não é apenas um guardião que impede a entrada do mal, mas um médico que entra nas áreas mais frágeis da alma e restaura o que foi quebrado. Quantas famílias vivem debaixo do mesmo teto, mas não compartilham o mesmo coração? Estão fisicamente próximas, mas espiritualmente distantes. Guardam mágoas antigas, ressentimentos não resolvidos, feridas abertas por palavras duras, decepções ou abandonos. Essas feridas se tornam portas abertas para o inimigo continuar agindo, porque onde há rancor, não há espaço para o amor. Onde há silêncio pesado, não há diálogo. Onde há dor não tratada, o mal encontra terreno fértil para semear divisão.
É nesse contexto que a voz de Deus se levanta como bálsamo. Ele fala ao coração ferido e diz: eu estou aqui. Eu conheço a sua dor. Eu posso curar. Essa voz não condena, não acusa, mas traz clareza e esperança. Muitas vezes, a cura começa com uma palavra simples que ecoa dentro da alma: perdoe. O perdão não é apenas um gesto de generosidade ao outro, mas uma chave de libertação para quem o pratica. Quando obedecemos a essa voz, libertamos a nós mesmos de correntes invisíveis que nos aprisionam ao passado. Outras vezes, a voz de Deus se manifesta como consolo. No momento em que você se sente sozinho, quando ninguém parece compreender o peso que você carrega, o Senhor sussurra: eu nunca te abandonei. Essa lembrança de que não estamos sozinhos tem o poder de curar sentimentos de rejeição e abandono, que são algumas das feridas mais profundas do ser humano. E há momentos em que a voz de Deus não apenas consola, mas também reconstrói relacionamentos. Ele inspira palavras de reconciliação, coloca no coração o desejo de pedir perdão ou de estender a mão. Quantos lares foram restaurados porque alguém decidiu obedecer a esse impulso divino? Quantos casamentos reencontraram o caminho do amor porque um dos dois se deixou guiar pela voz que dizia: volte a cuidar, volte a amar, volte a acreditar. Essa voz também cura as feridas invisíveis que muitas vezes carregamos desde a infância. Traumas, palavras negativas, marcas de rejeição podem acompanhar uma pessoa por décadas, moldando suas atitudes e sabotando seus relacionamentos. Mas quando a voz de Deus se manifesta, ela rompe essas correntes. Ela lembra quem você é de verdade: filho amado, herdeiro das promessas, protegido pelo céu. Essa identidade restaura a autoestima, devolve o senso de valor e fecha as portas que o inimigo usava para atacar. E o mais extraordinário é que essa cura pessoal se estende para toda a família. Quando um coração é curado, o ambiente inteiro muda. A pessoa que antes reagia com agressividade passa a responder com mansidão. Quem vivia fechado em si mesmo começa a compartilhar amor. Quem vivia cheio de medos encontra coragem para guiar a casa em oração. É como uma corrente de luz que começa em um e se espalha para todos os outros, até transformar o lar em um refúgio de paz. Por isso, ouvir a voz de Deus não é apenas uma questão de proteção externa, mas também de restauração interna. Ele deseja curar sua casa por dentro, para que o inimigo não tenha brechas. A muralha espiritual não se constrói apenas do lado de fora, mas também no coração daqueles que decidem obedecer à voz que traz vida, perdão e amor. E aqui eu quero te convidar a refletir. Há alguma ferida na sua vida ou na sua família que precisa da cura de Deus? Talvez um perdão não dado, uma palavra que ainda dói, uma lembrança que insiste em voltar. Leve isso ao Senhor em oração. Peça para ouvir a sua voz nessas áreas específicas. E quando Ele falar, obedeça. Porque a voz de Deus não apenas protege, mas transforma, cura e devolve a vida, onde antes havia apenas dor. Ouvir a voz de Deus não se limita ao presente, ao agora. Essa voz também projeta esperança para o futuro, dando direção em tempos de incerteza. Quando a vida parece sem rumo e a família sente que está navegando em águas turbulentas, o Senhor não apenas protege e cura, Ele guia. Ele mostra o caminho a seguir, mesmo quando tudo ao redor parece confuso. E essa orientação é o que mantém a família firme quando o mal tenta lançar a sombra da dúvida sobre o amanhã. Vivemos em uma época em que o futuro parece cada vez mais incerto. As notícias falam de crises, insegurança, violência, doenças, instabilidade. Muitos pais carregam o peso da preocupação. Como vou sustentar minha casa amanhã? Que mundo meus filhos vão encontrar quando crescerem? Será que conseguiremos permanecer firmes diante de tanta escuridão? É nesse cenário que a voz de Deus se torna indispensável, porque ela traz a perspectiva do céu, que vai muito além das circunstâncias terrenas. A Bíblia nos mostra que o Senhor sempre guiou seu povo através de sua voz. Quando o povo de Israel estava no deserto, cercado de incertezas, era a presença de Deus em forma de nuvem de dia e fogo de noite
que mostrava o próximo passo. Eles não precisavam de mapas ou de previsões humanas, porque tinham a direção direta do Criador. O mesmo acontece hoje. Talvez você não veja uma nuvem ou um fogo, mas pode ouvir claramente a voz do Espírito, indicando onde pisar, quando avançar, quando esperar e quando mudar de direção. Essa direção não se limita a grandes decisões, como mudar de cidade, escolher um trabalho ou lidar com crises graves. Muitas vezes, ela se manifesta em coisas simples. Uma ideia de como resolver um conflito em casa, a sabedoria para educar os filhos em um tempo tão desafiador, a coragem de manter a fé viva, mesmo quando todos ao redor parecem desistir. Cada escolha guiada pela voz de Deus se torna um degrau que leva sua família para um futuro mais seguro. E há algo ainda mais profundo. A voz de Deus não apenas guia, ela gera esperança. O inimigo tenta pintar o futuro como um lugar de medo, de derrota, de incerteza. Mas a voz do Senhor contradiz essas mentiras. Ela afirma: eu tenho planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Essas palavras não são promessas vagas, são compromissos firmes que sustentam o coração de quem decide confiar. Quando uma família se dispõe a ouvir essa voz, ela não é mais escrava da ansiedade pelo amanhã. Mesmo sem ter todas as respostas, ela descansa na certeza de que está sendo guiada pelo Deus que tudo vê. E esse descanso não significa passividade, mas confiança ativa. É continuar caminhando mesmo quando o caminho não está totalmente iluminado, porque a cada passo a voz de Deus clareia o próximo trecho. Talvez você esteja vivendo um tempo de incerteza agora. Talvez sua família esteja diante de decisões difíceis, sem saber qual caminho escolher. Ou talvez você simplesmente sinta medo do que pode acontecer no futuro. É nesse momento que você mais precisa se abrir para a voz de Deus. Ele não promete que você verá todo o caminho de uma vez, mas garante que mostrará a cada dia o suficiente para dar o próximo passo. E essa direção não beneficia apenas você, mas toda a sua casa. Quando os filhos percebem que os pais buscam ouvir a Deus antes de agir, aprendem a confiar também. Quando um casal decide orar juntos antes de tomar decisões, descobrem a unidade. Quando uma família inteira se apoia na palavra e decide obedecer à voz divina, até mesmo os tempos de crise se transformam em oportunidades de crescimento e de fortalecimento da fé. A voz de Deus é o mapa que o inimigo não pode roubar. É a bússola que sempre aponta para a verdade, mesmo quando todas as outras setas parecem confusas. É a mão estendida que guia você pelo vale da sombra da morte, lembrando que, mesmo ali, há caminhos de vitória. Por isso, se o futuro da sua família parece incerto, se as sombras da dúvida tentam cercar sua mente, não confie apenas nos conselhos humanos ou na força dos seus próprios planos. Escolha ouvir a voz de Deus, porque quem se deixa guiar por essa voz não apenas sobrevive ao amanhã, mas caminha em direção a um futuro de paz, esperança e vitória. Chegamos a um ponto decisivo nesta reflexão. Ao longo desta jornada, vimos que a voz de Deus não é um detalhe distante da nossa vida, mas a linha que sustenta cada passo, cada decisão, cada vitória. Essa voz protege, porque revela as ciladas do inimigo antes mesmo que ele consiga agir. Essa voz cura, porque alcança as feridas mais profundas da alma e transforma a dor em esperança. Essa voz guia, porque ilumina o caminho em meio à escuridão do presente e aponta para um futuro cheio de paz. E é justamente essa soma de proteção, cura e direção que blinda a sua família do mal que insiste em espreitar a sua casa. O inimigo sabe que não pode derrotar diretamente um coração que se mantém firme na fé. Por isso, ele se infiltra nas brechas, tenta usar as distrações, as dúvidas, os medos. Ele age nas discussões pequenas, nos silêncios pesados, nos ressentimentos guardados. Mas quando a voz de Deus ecoa em sua vida, essas estratégias perdem força, porque a luz expõe as trevas e a palavra denuncia as mentiras. Aquele que escolhe ouvir a Deus não anda perdido, mesmo quando o mundo grita caos, porque está firmado na rocha que nunca se abala.
Ouvir a voz de Deus é mais do que uma prática espiritual. É um estilo de vida. É acordar sabendo que o Senhor pode falar em uma oração, em uma leitura da Bíblia, em um conselho sábio, em um silêncio profundo. É viver atento, com os ouvidos espirituais abertos, porque Ele fala de maneiras que muitas vezes não esperamos. Mas é também ter coragem para obedecer, mesmo quando o que ouvimos não faz sentido imediato. Essa coragem é o que diferencia aqueles que apenas escutam dos que realmente vivem sob a proteção divina. E aqui está algo importante. A proteção da sua família começa em você. Quando você decide ouvir a voz de Deus e obedecer, você se torna um canal de bênção para todos que estão ao seu redor. Sua casa passa a refletir paz em meio ao caos. Seus filhos aprendem a confiar quando veem seu exemplo. Seu cônjuge encontra força quando percebe que você não se guia apenas por emoções, mas pela direção do céu. Até aqueles que visitam sua casa sentem a diferença, porque onde a voz de Deus é honrada, a presença dele se manifesta. Talvez você olhe para a sua vida agora e pense: mas já aconteceu tanta coisa, já errei demais, já perdi oportunidades, já vi minha família sofrer. Saiba disso. Nunca é tarde para ouvir a voz de Deus. Ele não está distante, esperando perfeição para falar. Ele está presente, esperando apenas um coração disposto. Ele fala no meio da sua dor, no silêncio da sua dúvida, no peso do seu cansaço. E quando você decide abrir os ouvidos, a transformação começa imediatamente. Por isso, quero te convidar a refletir profundamente. Qual foi a palavra de Deus que mais falou com você neste vídeo? O que o Senhor está te chamando a fazer neste momento para proteger a sua família e fechar as portas contra o mal? Escreva nos comentários a sua experiência, porque a sua história pode ser a resposta que outra pessoa precisa para renovar a fé. E lembre-se, o mal pode rondar, pode espreitar, pode até tentar assustar. Mas ele não prevalece diante de uma casa que escolhe ouvir a voz de Deus. Uma família que se alinha ao que o Senhor fala é inabalável, porque está guardada pelo próprio Criador. Hoje, você tem a oportunidade de tomar essa decisão. Viver correndo atrás de soluções humanas, ou silenciar o coração para ouvir aquele que já tem todas as respostas. E se você escolher a segunda opção, não apenas verá sua família protegida, mas experimentará cura, esperança e um futuro cheio de propósito. Não se esqueça, a voz de Deus ainda fala. O único passo que falta é você escolher ouvir.